todo advogado e toda advogada precisa ter uma missão. E qual é a missão de um advogado? Desenvolver os melhores meios para que o seu cliente se veja livre do problema jurídico que ele enfrenta, ou para ele alcançar o resultado que ele pretende alcançar através da sua assistência jurídica, né? Esse é o objetivo, essa é a missão de todo advogado, né? Isso a gente aprende lá na faculdade. Bom, a missão de uma empresa, ela precisa ser preservada, né? Então, uma empresa, quando ela vai desenvolver a sua missão, ela sabe que essa missão, quando essa missão é ameaçada, a própria empresa estará ameaçada. Então, veja bem, quando o advogado se propõe a desenvolver os melhores meios para que o seu cliente alcance um resultado, ele precisa a todo custo manter essa missão, essa razão de ser preservada. E ele não consegue fazer isso hoje atuando só no contencioso. Por uma razão muito simples, né? Os efeitos negativos do contencioso, eles nos trazem muitos aspectos negativos no campo da nossa relação com o cliente. Ele afeta a missão sua como advogado e advogada. Talvez vocês não tenham parado para pensar nisso, mas quando você desenvolver os melhores meios, se você conseguir convencer o seu cliente de que depois de uma década de um processo judicial você desenvolveu os seus melhores meios e que a culpa foi quase que total, o time, né? Esse tempo de 10 anos foi culpa total do judiciário, se você conseguir isso, ótimo. Mas na maioria das vezes o advogado e a advogada não conseguem. Então você enfrenta essa grande dificuldade. Olha, por que a gente fala, quando eu comecei a fazer estágio lá atrás, né, o advogado que eu fazia estágio no escritório, ele tinha uma expressão engraçada, né? Ele falava que o processo um dia mataria o advogado. E eu custei entender o que ele estava dizendo, né? No começo eu achava uma loucura, uma frase sem sentido, mas matar o advogado, o processo vai matar o advogado, ele estava se referindo aos efeitos negativos do processo judicial, da morosidade do judiciário, que iria afetar a missão do seu negócio jurídico. E uma empresa sem missão é uma empresa que vai deixar de existir. Quando a empresa perde, óbvio, se a missão é a sua razão de existir, é o seu porquê, se você perde isso, você vai deixar de existir. A empresa vai deixar de existir. Aí, então, quando eu observei aqui na minha advocacia que existia um outro campo de atuação, que não só esse no judiciário, que não só o contencioso, eu consegui ajustar a minha missão de advogado, preservá-la de uma forma mais completa, mais plena, e aí eu observei que existe vida fora do judiciário. Eu observei que existe sucesso fora do judiciário. Eu observei que existe uma qualidade de vida profissional impressionante fora do judiciário.
Mas na verdade, não é nenhum segredo, né? Nenhuma revelação, nenhuma descoberta nova. Isso sempre esteve embaixo do nosso nariz. A maioria dos advogados tem dificuldade de observar isso porque segue a manada, porque segue o fluxo da maioria. Mas olha só, qual é a missão de um advogado sem processo? Olha só, no meu caso, qual é? Só para vocês entenderem. Auxilio pequenas e médias empresas a terem mais faturamento sem a existência de problema jurídico. Auxilio pequenas e médias empresas a terem mais faturamento sem a existência de problema jurídico. Né? Interessante porque, olha só, a minha missão, olha a missão de um advogado que atua no contencioso. Dedicarei o máximo de mim para que você possa obter sucesso nessa demanda judicial. Vamos ver o que é mais atrativo? Vamos. Um advogado que atua no contencioso, vamos lá. Dedicarei o máximo de mim, atividade MEI, dedicarei o máximo de mim para que possamos alcançar sucesso com essa demanda judicial. Não é isso que a maioria dos advogados que atuam no contencioso fala para o seu cliente? Quando você fala isso para o seu cliente, você está falando a sua missão como advogado, a missão do seu negócio jurídico. Né? Vou dar tudo de mim, vou me dedicar ao máximo para que a gente possa obter êxito na demanda, até porque você não pode prometer êxito. Né? Agora, olha o que é mais atrativo. Olha o advogado que atua sem processo. Por exemplo, o que ele diz para o cliente? Auxilie você a aumentar o seu faturamento, evitando a existência de problema jurídico. É mais atrativo? Soa melhor para o seu cliente? Claro. Aí alguém vai dizer assim, não, mas como é que você promete que você vai aumentar o faturamento de uma empresa? Por uma razão muito simples. Eu não aumento o faturamento de uma empresa. Isso é consequência do meu trabalho. Quando eu evito a existência de um problema jurídico, a consequência lógica disso é um aumento no faturamento. E quando eu faço, no final do ano, agora em dezembro, eu fiz, como faço todos os anos, quando eu faço aquela prestação de contas no final do ano, eu anexo à minha prestação de conta o aumento no faturamento das empresas que eu atuo. Ah, mas você não trabalha na gestão, você não é o administrador da empresa. Pois é. O advogado que não tem visão de empreendedorismo, o advogado que não entende de empreendedorismo, ele acha que ele só deve falar de lei, né? Ele só deve falar de interpretação de lei, mas ele ajuda sim no faturamento de uma empresa. Quando ele evita um problema jurídico, quando ele evita uma ação judicial, quando ele faz uma consultoria trabalhista correta, que ele evita as demandas, que ele evita as multas, quando a gente chega no final do ano, e a gente nem consegue mensurar tudo, mas se todo ano o empresário pudesse avaliar a sua empresa como se fosse vendê-la, uma empresa que não tem ações judiciais, tecnicamente, ele faria avaliação, ele teria uma avaliação maior por não ter demanda judicial. Então, quando você diz para uma empresa que você vai auxiliar ou que você vai com aí sim a sua atuação específica de evitar problema jurídico, você vai trazer como consequência
o aumento no faturamento, isso é muito mais atrativo. E aí, quando a gente entra no campo da contratação, dos seus honorários, você se torna muito mais valioso para a empresa, você está trazendo lucro. Você está se comprometendo com o lucro, inclusive, né? Então é muito mais atrativo, muito mais significativo isso, tá? Esse ano de 2020 foi um ano muito pontual para algumas coisas. Uma delas foi no campo da consultoria, né? A gente teve, por exemplo, na Itália, quase 400 mil empresas fecharam as portas. No Brasil, esse número foi de aproximadamente 716 mil empresas, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o fechamento de uma empresa, nesses casos, né, traz-se o dado da pandemia, porque a pandemia foi o elemento final, na verdade. Ela não foi o causador pleno, total do fechamento dessas empresas, com raríssimas exceções, né? Ela não foi. Certamente, problemas jurídicos pré-existentes estavam ali localizados quando veio um elemento, aí sim, uma surpresa para todos, ninguém tinha essa previsão. Quando a pandemia então vem, ela vem com essa força, essa força contrária, né? Ela faz o fechamento porque ela agrava, né? Ela agrava a situação que já vinha em desequilíbrio pela existência de problema jurídico. Então hoje é valiosíssima a atividade exclusiva, né? Uma atividade privativa da advocacia, que é a de consultoria e assessoria e direção jurídicas. Essas atividades, elas são fundamentais, porque elas, em regra, elas atuam antes do problema jurídico. E atuando antes do problema jurídico, você, obviamente, o evita. E não é só o simples fato de evitá-lo. Se nós fôssemos nesse número absurdo, por exemplo, do Brasil, de 716 mil empresas, e a gente tirasse, antes da pandemia, todos os problemas jurídicos que ali existiam, certamente o número não chegaria a 10% dessas empresas que fecharam. Então é de suma importância a atuação no campo da consultoria, da assessoria e da direção jurídicas. Então vale a pena, voltando à pergunta, né, do nosso tema, vale a pena advogar sem processo? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Em todos os sentidos. Vou trazer aqui o primeiro sentido, o sentido de satisfação pessoal. Ficar livre dos prazos, ficar livre de todos os efeitos negativos do judiciário, por si só, traz para você uma satisfação pessoal que eu tenho certeza que você nunca teve na sua advocacia de contencioso. Só por isso já valeria a pena. Segundo ponto, te traz uma satisfação profissional imensurável. Por uma razão muito simples. Por que te traz satisfação profissional? Porque você passa a ter um controle maior do seu trabalho. Porque o seu campo de atuação é a empresa, é o cliente, é a vida do cliente, não é mais o judiciário. Então você passa a ter uma satisfação profissional porque, por exemplo, você vai ser o dono do tempo de entrega do seu resultado, coisa que você não é no judiciário. Você não tem
podemos dizer com a mais absoluta certeza, né? Você não tem nenhum controle sobre o tempo de entrega do seu resultado. O máximo que você pode dizer para o seu cliente é isso mesmo, que você vai se doar, você vai fazer o máximo de você, mas você não tem como prometer o resultado e também não tem como prometer o tempo que esse resultado vai ser entregue. No Fature Sem Processo, quando você passa a advogar sem processo, você passa a ter um controle maior do seu resultado, inclusive. Você consegue mensurar o seu resultado. Você consegue prometer mais do que no contencioso você não consegue. E aí você consegue ter total controle. Você consegue dar um tempo de entrega. Olha, para esse parecer eu preciso de 5 dias. 5 dias úteis. Então na sexta-feira da semana que vem o parecer está pronto na sua mesa. Uma liminar, você consegue dizer para o seu cliente o prazo de uma liminar? Você consegue até ter uma certa ideia, mas uma sentença então de mérito, você consegue dizer para o seu cliente quanto tempo vai demorar a sentença de mérito? Né? Então, satisfação pessoal, satisfação profissional, poderíamos parar por aqui. Já valeria muito a pena. Você passa a ter uma alegria maior de trabalho, porque você passa a ser o protagonista da sua profissão. Num processo judicial, dificilmente você consegue ser o protagonista. Muito pelo contrário, você clama pelo protagonismo de um juiz. Que ele dê a sentença do jeito que você espera. Ou se ele não der, você clama pelo protagonismo de um desembargador, para que ele reverta a sentença, para que se torne então do jeito que você quer. Ou, em instâncias superiores, você clama pelo protagonismo de um ministro, do STJ, do STF, do TST, enfim. Na advocacia sem processo, você é o protagonista. É você que vai dar o parecer. É você que vai estabelecer as metas para se evitar o problema jurídico. É você. Então poderíamos parar aqui, já valeria a pena. Mas não é só isso. Aí nós vamos para o terceiro ponto. Satisfação pessoal, satisfação profissional e lucro. Óbvio. Qual que é o oxigênio do seu escritório? Bom dia, doutor. Bom dia, doutora. Obrigado. O senhor é um excelente profissional. A senhora é uma excelente profissional. É esse o combustível do seu escritório? É esse? Ou será que é o seu lucro? Ou será que é o seu faturamento? Bom dia, doutor, não paga conta. Obrigado, doutora, não paga conta. O que paga a conta é o faturamento, é o dinheiro. Aí você fica esperando décadas para sair um alvará, para encerrar um processo. Você entra com ação trabalhista e a empresa entra em liquidação. A empresa entra com pedido de recuperação judicial. Aí você pega a sentença trabalhista e põe no quadro e fica olhando para ele e rezando. É assim. No Fature Sem Processo, não. No Fature Sem Processo, você recebe pelo que você é, pelo que você faz e pelo que você produz no seu cliente. Pela capacidade sua de transformação, de inovação. É você e seu cliente no dia a dia. Aí sim. E detalhe, como você traz lucro para o seu cliente, como você traz, eu disse aqui para vocês, olha só a missão do advogado Fature Sem Processo. Auxilio, por exemplo, no meu caso, auxilio pequenas e médias empresas a aumentar o seu faturamento sem a existência de problema jurídico. Quando você diz para uma empresa assim,
eu vou te auxiliar a aumentar o seu faturamento. O advogado ele tem até medo de dizer isso. Nossa, mas eu exerço uma função de meio. Sim, doutor, sim, doutora. Mas o seu meio aqui é evitar o problema jurídico. E se você fizer isso, a consequência lógica para a empresa é o aumento do faturamento. Porque o simples fato de não ter processo judicial aumenta o valor da empresa no mercado. E não precisa ser grande, não precisa ter ação na bolsa. Está vendo como que é diferente? Diferente de você conduzir uma ação judicial para um empresário. O que você vai dizer para ele? Eu vou fazer o máximo, eu vou doar o máximo de mim para a gente ter êxito na demanda. Olha a diferença. Olha a subjetividade. E essa subjetividade tem que existir, porque você está num campo hostil que se chama judiciário. Você está refém do time do judiciário. Você está refém da decisão do juiz, do desembargador, do ministro. Agora, quando você está antes do problema jurídico, você não está refém de ninguém, a não ser de você mesmo. A não ser de você mesmo. Aí você tem total condição de dizer para o juiz assim, olha, ou desculpa, né? Dizer para o seu cliente assim, olha, aqui sou eu. Aqui eu vou fazer isso. E se todos os setores da empresa aplicarem isso que eu estou propondo, você vai sim aumentar o seu faturamento. Eu tive exemplo aqui no escritório de empresa que aumentou o faturamento no ano de 2020. No ano de 2020. Onde 9 meses do ano foi composto pela pandemia. Então, quase que o ano inteiro pandêmico, a empresa aumentou o seu faturamento. E olha que não é empresa de mercado digital, né? Que, em regra, aumentou. Então, essa é a possibilidade que nós temos, né? De advogar, de ter essa advocacia com mais solidez. Então dá para faturar até R$20 mil por mês no ano de 2021? Claro que dá. É possível? Sim, é possível. É o que eu faço aqui. É o que você pode fazer aí. Basta virar a chave na mente. Basta dar o start. Qual que é a sua missão? Atuar depois do problema jurídico ou antes dele? Você precisa fazer essa escolha. Trabalhar depois do problema jurídico é trabalhar com processo judicial, com contencioso. Aí você vai ter que buscar um método, uma técnica que te possibilite isso. Vai ter mais dificuldade. Agora, quando você decide ser o protagonista da sua advocacia e aí você quer atuar antes do problema jurídico, aí não. Aí você consegue estabelecer suas metas e facilmente chegar a esse valor mensal. Então, vale sim, vale muito. Eu não trocaria a advocacia sem processo por nenhuma outra advocacia. Nenhuma outra. Eu não trocaria. Esse ano de 2021, então, ele é o ano da advocacia sem processo. Se todos aqueles empresários que, na linguagem popular, capengaram porque tinham problemas jurídicos e quase fecharam as portas, esses, junto com aqueles que já já cuidavam dos seus problemas jurídicos, evitando, eles vão buscar evitá-los, porque eles sabem que a pandemia deu uma sacudida principalmente naqueles que não se preocupavam tanto com a existência do problema jurídico. Todos os dias estaremos aqui. Peço desculpas que hoje tivemos alguns problemas técnicos, mas normal, Tecnologia, isso aí. Todos os dias o nosso
Café Sem Processo, às 7h37 da manhã, inclusive amanhã, domingo, sábado, domingo, feriado, hoje, né? Estaremos aqui discutindo esses pontos importantes da nossa advocacia para que a gente possa, para aqueles, né? Quem que está aqui hoje, quem que gostaria, quem que quer assistir? Todo aquele que quer advogar antes do problema jurídico, que quer ser o protagonista da sua advocacia, que não quer transferir esse protagonismo para juiz, ministro ou desembargador. São esses que são bem-vindos, né? Vamos formar um grande grupo de advogados e advogadas que decidiram advogar sem processo. Um grande abraço e espero vocês amanhã, pontualmente às 7h37 da manhã.